Segunda parte deste jornal, ficar em forma exige algum trabalho e preocupações. Vamos perceber algumas destas. Em estúdio temos a nutricionista Cláudia Cunha e a personal trainer Nice Moura, que são nossas convidadas para este jornal. Muito boa tarde às duas, muito obrigada por aqui estarem. Eu ia começar pela Cláudia Cunha, que é nutricionista, como já referi. Falas de doce veneno. O açúcar, que muitas vezes é uma das preocupações e que muitas vezes até ingerimos açúcar em alimentos que não os consideramos propriamente doces. Como é que é possível cortar o vício do açúcar? Há muitos alimentos realmente que não temos essa ideia do açúcar que eles têm contidos. E a primeira das coisas que eu digo e uma das coisas que eu refiro no livro e que ensino é ler os rótulos. Portanto, olhar para um produto e perceber se ele é apto para uma alimentação saudável, qual é o seu teor de açúcar. E é fundamental conseguirmos ler o que estamos a trazer para casa. Quais são os malefícios do açúcar? Os malefícios do açúcar, principalmente associamos muito ao peso, ao excesso de peso e à obesidade, mas nem só. Portanto, aquela ideia de que a pessoa é magra e pode consumir açúcar está errada, porque continua a provocar malefícios, não no peso, mas noutras consequências. Nomeadamente? Uma inflamação crónica, o aparecimento de diabetes, despolta também o aparecimento de algumas doenças autoimunes, candidíases. No caso das autoimunes, já há alguns estudos que referem que a esclerose múltipla, de uma alimentação desequilibrada, claro que há outros fatores, não é? Mas uma alimentação desequilibrada com um grande teor de açúcar, como provoca uma inflamação, no caso da esclerose múltipla, é uma inflamação na mielina, a nível cerebral, e portanto já está aqui muito relacionado uma coisa com a outra. Daí classificá-lo de veneno. Exatamente. O que é possível fazer então para as pessoas deixarem este vício? Eu estruturei um plano de 21 dias, portanto, os 21 dias é o tempo necessário para existir uma mudança de comportamento. E o que eu fiz foi um plano de 21 dias para a pessoa saber o que tem que comer, desde o pequeno almoço, meio da manhã, almoço, lanche e jantar. E durante estes 21 dias é uma mudança de hábitos alimentares, de paladar, e então a pessoa já não está... Quais são os principais truques nesse plano, ou nessa mudança, ou nessa tentativa de mudança? Certo, é deixar, por exemplo, os hidratos de carbono simples, passar a uns mais integrais, frutos secos, o chocolate também ser um chocolate negro com maior de 70% de cacau. Aqui pequenas mudanças que vai fazer uma grande diferença no dia-a-dia das pessoas e deixarem deste vício que cria tantos malefícios. Acima de tudo, uma alimentação mais consciente e mais saudável. Exatamente. Do meu lado direito tenho comigo a personal trainer Nice Moura, que tem aqui uma técnica que começa a surgir mais em Portugal, mas não é muito conhecida do grande público. Aqui a pedir para me ajudar, é uma técnica hipopressiva Low Pressure Fitness. O que é isto? Isso mesmo. Primeiro de tudo, muito obrigado pelo convite para estar aqui presente e então partilhar esta técnica, que realmente a técnica em si, Low Pressure Fitness, é recente. Foi uma técnica desenvolvida em Espanha, tem 3 cofundadores também, todos eles da área do exercício físico. É uma técnica em si, a técnica hipopressiva, que já remonta aos anos 80, em que a fisioterapia uroginecológica utilizava como forma alternativa do trabalho abdominal. Estamos a ver exatamente um vídeo seu. Sem prejudicar o pavimento pélvico. Certamente os nossos telespectadores estão-se a questionar lá em casa. O que é isto que estamos a ver? Isto é... Portanto, é a técnica em si. Esta é a técnica em si, é um dos exercícios que nós realizamos. E o que é que isto depois permite? Ficamos com uma barriga lisa? Isso. Portanto, não se faz abdominais, mas tem-se conseguir fazer aquilo. Portanto, não é fazer abdominais. Portanto, isto é muito mais do que isso. Nós trabalhamos o corpo de uma forma global. Ou seja, nós não nos podemos focar só apenas na parede abdominal. Nós temos que nos focar num trabalho postural, que é isso que nós também pretendemos, reforçar toda a musculatura mais profunda da nossa coluna. E outra coisa muito importante e que muitas vezes nos esquecemos, que é o diafragma torácico. E qualquer pessoa consegue fazer isto? Eu duvido que consiga fazer isto. Não.
Consegue. Toda a gente, eu já tive pessoas mesmo, por exemplo, com obesidade, que têm algo mais dificuldade porque têm uma camada adiposa maior e também conseguem fazer. É óbvio que tem que haver toda uma progressão até chegarmos a este ponto, como é óbvio. E os resultados finais, depois quais são? Sim. Primeiro de tudo, já que falamos aqui de barriga lisa e da parte abdominal, é a tonificação abdominal. Ou seja, a redução do perímetro da cintura à conta realmente de uma melhoria do tónus muscular. O que é o tónus muscular? Muitas pessoas me perguntam e ficam um bocado confundidas, tónus e força muscular, que é o que trabalham normalmente os abdominais tradicionais. Nós aqui, com o tónus muscular, conseguimos o quê? Conseguimos melhorar a tensão que a parede abdominal deveria ter em repouso, uma tensão que nos permite, por exemplo, gerir melhor a pressão intraabdominal. Que pressões são essas? O espirrar, o tossir, o levantar objetos pesados, as mamãs, por exemplo, os bebés, que estão cada vez mais pesados. Há pouco eu disse, até estava-me a referir que esta técnica vem da fisioterapia e também de técnicas do yoga. Certo. Daí ajudar todas essas pessoas. Claro. Do yoga é mais a nível respiratório. Nós utilizamos uma respiração torácico-diafragmática, que também tem que ser aprendida numa pré-sessão. Não é fácil à partida, normalmente as pessoas têm uma respiração mais a nível superior, também derivado ao stress que temos do dia-a-dia. E da fisioterapia? Da fisioterapia tem a ver com a parte da reeducação postural que nós utilizamos, com a parte também do pavimento pélvico, que eu gosto sempre de referir, porque é muito importante nós sabermos como é que está o nosso pavimento pélvico e eu aconselho sempre a fazerem uma avaliação com um fisioterapeuta especializado nessa área. E para fazer este exercício não deve ser simples. Não é ao início, por isso é que eu aqui no livro eu explico que devemos passar por uma série de pré-sessões, normalmente são 3, para aprendermos a respiração, a componente postural, a apneia, porque o exercício é feito na ausência de oxigênio durante um máximo, na população em geral, no máximo de 25 segundos, portanto há toda uma progressão até chegarmos lá. Eu ia voltar a palavra agora para a Cláudia. Cláudia, há pouco estávamos a falar do veneno, do açúcar, da sua experiência enquanto nutricionista. Os jovens, em que ponto é que estão nesta altura? Infelizmente, continuam a consumir muito açúcar? Sim, e acho que infelizmente os jovens, na minha consulta, é que acabam por ter um problema maior neste consumo. Eu quando falo, a consulta com os jovens normalmente está incluído sempre os familiares, não é? Os prestadores de cuidados, os encarregados de educação. E eu reparo é que os pais, pela facilidade que é pôr na lancheira um bolo com chocolate, um refrigerante, tudo o que é empacotado, como é mais fácil de levar e não dá grande trabalho, acaba por eles não têm noção da quantidade de açúcar que estão a colocar nas lancheiras das crianças. O tal veneno que refere. O tal veneno, exatamente. Este também aos seus pacientes, de alguma forma também exige ou pede, ou aconselha, é a palavra correta, aconselha que façam também exercício? Sempre. Para uma vida saudável, tanto o exercício como a alimentação são fundamentais. Tem que ser conjugados. Exatamente. E eu estou cheia de vontade de experimentar os hipopressivos, porque tenho pacientes que fazem após o parto, fazem muito esses exercícios e têm muito bons resultados. Sim. Ficam com a barriga e verdadeiramente lisa? Sim, sim. Muito bom mesmo. Muito obrigada às duas por estarem presentes neste jornal, a explicarem-nos algumas das técnicas, alguns dos conselhos relativamente, neste caso, à técnica hipodepressiva, Low Pressure Fitness e, no seu caso, os malefícios do açúcar, com este livro Doce Veneno. Muito obrigada às duas. Obrigada. E muito boa tarde. Obrigada.